Vamos lá, pessoal. Planejamento tributário. O que é? O que você tem que entender sobre planejamento tributário? Como uma ferramenta de redução e melhora de performance tributária. Simples assim. Poderíamos ficar aqui 3, 4 horas discutindo sobre o impacto da revolução industrial no planejamento tributário, mas ninguém tem tempo a perder. Planejamento tributário é inteligência, você conhecer sobre negócio, porque em alguns casos isso daí vai ser importante para te credenciar a trazer ferramentas que otimizam o custo tributário, que melhora o custo administrativo. Às vezes não é nem custo tributário, às vezes é você simplifica uma operação. Muitas vezes você trabalhar, inclusive as contingências, diminuir o risco. Isso tudo faz parte do planejamento. Então é isso que você precisa saber. O planejamento é uma ferramenta disponível para os administradores, para os gestores de negócio, para que ele utilize, para que o negócio dele tenha um melhor desempenho. Porque, pessoal, já vamos direto ao ponto. Grande parte do resultado de um negócio é composto por tributo. Se você somar tributo pago, eu não estou falando de tributo destacado, porque aí seria números indecentes. Tributo pago, que quando eu falo de não cumulatividade, crédito é débito menos crédito igual valor a pagar. Se eu pegar todos os tributos, ICMS ou ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IRRF, se eu pegar, por exemplo, as contribuições previdenciárias, somar tudo isso daí e dividir pelo faturamento, eu posso chegar num indicador próximo de 30% ou mais do faturamento. Por quê? Nós sabemos que alguns setores possuem uma carga tributária mais agressiva se eu estiver falando de produtos, por exemplo, que não são considerados como essenciais. Por exemplo, vamos lá, bebida, cigarro, né, os supérfluos. Tem coisa que é considerado supérfluo que não dá nem para acreditar, né? Então, o que acontece? Esses setores, inclusive, têm um custo tributário muito maior. Então, não é admissível, do ponto de vista da gestão de negócios, você saber que grande parte e a maior parte do resultado de um negócio vai para um determinado local e você não trabalhar ele. É o seu maior sócio, entendeu? Então, o que você tem que incutir aqui dentro das suas conversas e desenvolver esse nivelamento de informação é o quê? A empresa que não cuida do planejamento tributário, é muito provável que ela não seja tão competitiva, porque nós sabemos o quê? Tributo compõe o preço da mercadoria ou do serviço. Se você nunca ouviu falar, mas a metodologia de atribuição de preço de algo que eu gosto de utilizar e a mais utilizada é através da formação do markup, em que eu tenho o custo de aquisição e eu incluo para formar o preço de venda, tanto do meu serviço quanto da minha mercadoria, todas as despesas e custos variáveis, por exemplo, tributos, comissões e assim sucessivamente. Depois eu adiciono a margem de contribuição. Que negócio é esse, Marco? Margem de contribuição é o quanto de percentual de uma venda eu preciso para bancar o meu custo fixo e atingir o meu lucro desejado. Cheguei no valor de venda. Então, se eu estou falando que tributo compõe uma fatia muito grande do meu negócio e que grande parte do preço de venda possui esses caras compondo, se eu não estou na minha melhor performance tributária, significa que o meu concorrente pode estar. E aí eu perco o quê? Competitividade, perdi venda, perdi resultado, eu tenho problemas financeiros. Pode ser que você tenha aí dificuldades ou deixe até de existir. Então, planejamento tributário é uma ferramenta disponível para melhorar o desempenho, porque a gente tem um sistema tributário complexo e, consequentemente, cheio de oportunidades. E eu vou repassar com vocês hoje algumas ferramentas que nós podemos mitigar esse custo tributário e aumentar o resultado do negócio. E aí, quando eu falo aumentar o resultado do negócio, isso está muito associado ao quê? A uma decisão de diretoria. Eu consegui trazer um benefício. E aí, o que eu faço? Eu reduzo meu preço, passo para o meu cliente e, consequentemente, vendo mais. E aí, eu não aumento minha margem de lucro, mas eu aumento a minha base e, consequentemente, eu ganho mais dinheiro. Ou eu não repasso para o preço, porque eu estou competitivo e aumenta a minha margem de lucro. Cara, essa decisão é maravilhosa e cabe à diretoria. Porque aí ela está muito associado ao nicho que esse cara está inserido e aí a profundidade
da informação que você precisa para definir isso daí é muito grande. A sua responsabilidade é trazer as melhores ferramentas. Eu quero compartilhar com vocês, quando eu falo de planejamento tributário, que eu adoro falar sobre isso, e principalmente trazer essas ferramentas e mostrar o ganho, é sobre o seguinte: Portal Contábeis, diretor, eu vou colocar na tela, tá? Se é que não está. Vai aparecer na tela, são os dois principais portais, tanto de notícias contábeis, quanto de notícias jurídicas. Está na tela, diretor? Portal Contábeis, quem conhece, é o maior portal de notícias contábeis, e o Conjur, que é o consultor jurídico, é o maior portal de notícias jurídicas. Fala o seguinte, cara: mercado de recuperação tributária sofre com a mão de obra. Não tem pessoas qualificadas especializadas. Hoje eu devo ter aqui umas 10, 15 vagas na Save e, cara, é difícil. O que nós fazemos aqui? Nós desenvolvemos pessoas. Avaliamos pelas qualidades relacionadas à questão muito mais de valores, princípios, do que de conhecimento. Nós conseguimos aqui transformar as pessoas. Empresas procuram um tributarista com visão de negócio, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É conhecer de negócio e aplicar inteligência no negócio do cara. Porque é dessa forma, muitas vezes, que ele vai ganhar competitividade, que ele vai se destacar. E assim, só pra gente fechar, pra você entender o tamanho desse mercado, olha o seguinte: IBPT, já falei pra vocês, aproximadamente 95% das empresas pagam tributo de maneira errada. Ah, mas qual que é o tamanho desse mercado? Em 2020, essa informação ainda não foi atualizada, para 2023, nós tínhamos aproximadamente 18 milhões de empresas. Isso aqui deve estar batendo 22 milhões atualmente. Então a gente tem um mercado aí de praticamente 20 milhões de empresas para prospectar. E dessas 20 milhões, desses 20 milhões de empresas, vamos falar, 22, 95% paga errado. Então vamos lá, se for 22, praticamente 20 milhões de empresas. Tá bom? É pequeno esse mercado? E quando nós visualizamos que esse mercado está saturado de profissionais, cara, tá em extinção. Então você que está aqui, já se liga na sacada. Se você quer, e é o que nós estamos preparando você, para ser um empreendedor no segmento tributário, é fantástico esse mercado. Olha o tamanho dele. Mas se você não quer se empreender, tá tudo certo. Você pode ser um intraempreendedor. Você pode desenvolver um setor como várias pessoas que eu conheço lá no escritório de contabilidade que você trabalha, lá no escritório de advocacia, se destacar, muitas vezes tornar sócio desse negócio, ganhar bastante dinheiro, sem necessariamente ser o dono desse negócio. Uma coisa é empreendedorismo, outra é intra. A decisão é sua. Mas olha o seguinte, se você quiser ser uma pessoa, um profissional de mercado, não tem pessoas concorrendo com você aqui. Tá faltando. Tá fácil, pessoal. Tá simples, né? Eu sempre falo, tá simples. Agora fácil não é. Você tem que se esforçar um pouquinho mais. Nessa perspectiva, para você entender o tamanho do mercado, e agora a gente finaliza para ir para a parte prática, o que nós temos que diferenciar de planejamento tributário? É a elisão fiscal e a evasão. Elisão fiscal significa o quê? Uma ferramenta para melhorar o desempenho, como eu falei para vocês. Um instrumento em que você tem disponibilizado para revisar, né? O papel do empresário é sempre esse, do gestor, é melhorar o desempenho e os indicadores do negócio. Ponto. E o tributário é através do planejamento da elisão. Mas a evasão, que são conceitos mais jurídicos, já é outra coisa. Então, aquele cara que abriu 10 empresas no Simples Nacional, cara, isso daí não é planejamento. Isso daí é evasão, isso é simulação, isso é crime contra a ordem tributária, tá lá na Lei 8.137. Isso daí dá cadeia, isso daí dá penalidade. Não é planejamento tributário. Planejamento tributário é inteligência. Isso daqui é uma conduta ilícita. Então, a evasão é justamente aquilo que o planejamento tributário não é. É uma conduta ilícita que não respeita as normas. O planejamento é você utilizar as normas a seu favor e trabalhar com a inteligência. E nesse sentido, pessoal, o que acontece? O planejamento tributário não é um artefato de luxo. Ele é uma necessidade das empresas para se manterem, no mínimo, existente em tempos atuais. É um dever e obrigação do gestor conforme a Lei das Sociedades Anônimas, artigo 153. Entendeu o tamanho da importância desse negócio? Entendeu a profundidade que nós estamos entrando? Você conseguiu visualizar o tamanho da sua caixa de ferramenta agora
conhecendo sobre as melhores oportunidades, conhecendo sobre hold, planejamento tributário? Você está preparado?